Sejam todos bem-vindos em nome do Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Estamos aqui para iniciar a live que nós nos comprometemos a fazer com o título Felicidade e Infelicidades Relativas, baseada no Livro dos Espíritos. E nós então escolhemos esse tema vasculhando, passeando pelo universo da internet e vimos esse tema porque está ligado ao Livro dos Espíritos. Ele está ligado à última parte do Livro dos Espíritos, que é a parte quarta, que trata das esperanças e consolações. E ela é o primeiro capítulo dessa quarta parte, das penas e dos gozos terrestres. E trata esse primeiro item de felicidade e infelicidades relativas. Bom, a primeira questão que nós trouxemos foi um questionamento. O que é felicidade? Né? Quantos conceitos que nós teríamos para definir o que seja felicidade? Então nós buscamos no dicionário a definição do que seja felicidade. Mas essa definição é uma definição, vamos assim dizer, da nossa língua portuguesa, né? Se nós podemos dizer. É uma definição gramatical, não sei se pode usar esse termo. Mas é uma definição que não espelha a nossa realidade, muitas vezes. Então vamos lá no que diz o dicionário para nós. O que é felicidade? A felicidade é uma gama de emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento ou a satisfação de um simples desejo até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade também significa bem-estar ou paz interna. Então nós podemos observar aí que no finalzinho do conceito, ele já traz um conceito mais espiritualizado do que seja a felicidade, né? A felicidade também significa bem-estar ou paz interna. Esse bem-estar nós podemos também levar para o campo material. Por quê? A felicidade para determinadas pessoas pode ser esse bem-estar que os bens materiais causam a essas pessoas. O conforto, né? A capacidade que cada bem material pode trazer de bem-estar para cada um de nós. A nossa casa, né? O conforto que essa casa nos proporciona e que nós, à medida que nós vamos trabalhando, materialmente falando, nós vamos adquirindo condições para trazer este conforto para nós e para a nossa família, né? Então é a comodidade de um micro-ondas, por exemplo, de uma televisão potente, de um computador potente, né? Através da internet, que a gente pode se comunicar com o mundo todo, fazer pesquisas, mas nós vemos também que existe o outro lado da moeda, né? Esses bens materiais, eles podem nos trazer o bem-estar, mas também podem nos trazer o mal-estar, né? A internet mal utilizada pode desencadear problemas sérios com as crianças, com os jovens principalmente e com o adulto que não sabe vigiar, né? O jovem influenciável, pode se deixar levar por essas questões em que nós estamos vendo aí na modernidade, né? Levando os jovens ao suicídio, quando nós vemos algumas situações de bullying, algumas situações dos haters, né? Não sei bem se é esse termo em inglês,
Há pouco tempo deu uma reportagem sobre esses hackers que têm a de forma simples, eles falam mal de determinada personalidade ou até mesmo de pessoas desconhecidas, né? Falam coisas que levam muitas vezes a grande tristeza. Nós vemos aí jovens que às vezes postam coisas em redes sociais que acham que vão ter um retorno legal, né? Um retorno tranquilo, uma alegria, um bem-estar, e na verdade tem um efeito contrário. E esse efeito contrário gera tristeza, angústia e dor e levam muitos jovens ao suicídio. Nós estamos vivendo esse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio, né? É o mês de prevenção ao suicídio. Então nós vemos aí os jovens, as crianças mal orientadas passando horas e horas na frente do computador, navegando pela internet, encontrando coisas, né, participando de coisas que levam muitas vezes a grandes dores. Muito bem, entramos num ponto específico do que é o bem-estar material que gera felicidade e que gera às vezes também infelicidade. Essa felicidade às vezes é temporária porque eu adquiro um televisor, por exemplo, de última geração, que naquele momento ela é satisfatório para o meu bem-estar. À medida que a tecnologia vai desenvolvendo, nós vamos encontrando certas infelicidades porque nós não conseguimos adquirir, acompanhar a modernidade. Acontece muito com o celular, né? Então, a tecnologia do celular, ela vai crescendo a cada dia. Então, se hoje eu tenho um certo tipo de aparelho, daqui a um mês, sei lá, né? Eu não tenho essa estatística. Esse celular já está fora de moda, né? Já não está atendendo aquilo que a tecnologia está se propondo, né? Então veio iPhone 1, 2, 3, 4, já está no 20º, né? Sei lá, 30º, brincadeira. Mas a gente vê aí e isso pode desencadear dentro de nós uma falsa necessidade. Ah, eu necessito ter para que eu tenha um bem-estar, para que a minha felicidade seja completa. É lógico que nós não estamos condenando que você adquira os bens materiais fruto do seu trabalho honesto para a sua tranquilidade, para a sua comodidade. Não estamos condenando. A espiritualidade até responde numa das questões dentro desse item, o Livro dos Espíritos. É normal, né? Só que você não pode se utilizar, às vezes, de uma situação dessa em detrimento da situação do restante do país, que está no momento de miséria, né? Em detrimento da situação de muitos países no globo terrestre que estão numa situação de miséria frente a essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Então nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para sentir, né, essas dificuldades. Então, dando continuidade, né, ao conceito de felicidade, nós vamos ver também, né, que ele fala lá que é essa gama de emoções ou sentimento que vai desde o contentamento ou satisfação a de um simples desejo até a alegria intensa ou júbilo, né? A felicidade de uma mãe, por exemplo, em conseguir formar um filho na faculdade, né? É um júbilo, é uma alegria intensa, com toda a dificuldade, né? Dos anos de estudo, conseguiu formar um filho. Para a mãe é uma alegria intensa. Conseguiu um emprego bom, justo, é uma alegria intensa. Então as nossas satisfações e os nossos contentamentos são variados. Há pessoas que se contentam apenas com a aquisição dos bens materiais. Isso aí o preenche. Pode ser. Mas eu penso que a maioria tem um contentamento finito,
com relação aos bens materiais, não é? E como nós estamos num mundo de expiação e prova, nós vamos observar também que essa felicidade, ela não é para sempre. Pelo menos no atual estágio em que nós estamos vivendo. Ela é uma felicidade temporária. Nós temos momentos de felicidade. Nós não somos felizes completamente. A nossa vida, como é recheada de provas de expiação, nós temos momentos felizes, muitas infelicidades, algumas felicidades, né? Mas isso é castigo de Deus? Sabemos que a doutrina espírita não fala em castigo de Deus. Isso é reflexo das nossas atitudes como espíritos imortais que nós somos, dessa gama de vivência que nós, como espíritos imortais, trazemos nessa caminhada evolutiva que nós chegamos até aqui. Então, essas infelicidades fazem parte da nossa bagagem, fruto das nossas más ações de vivências anteriores. Na questão 920, então, que é a primeira questão de O Livro dos Espíritos, lá nos fala que o homem não pode gozar de completa felicidade na Terra, pois nossa vida nos foi dada como mecanismo de expiação em ressarcimentos aos males cometidos. Viu o que eu acabei de falar? Ou como mecanismo de provas, onde submetemo-nos com vistas a tornarem-nos espíritos melhores, mais próximos da felicidade alcançada pelos espíritos superiores. Então a sensação de felicidade, ela é aprimorada de acordo com o degrau de evolução que nós vamos subindo, né? Como na Terra atualmente é um mundo de expiação e de provas, essas expiações nos fazem ressarcir os males que nós cometemos no passado, e prova é quando nós nos submetemos a vistas a tornarmos espíritos melhores, mais próximos da felicidade. A felicidade espiritual, que é essa que interessa para o nosso espírito imortal. Nós temos que colocar em nossa mente que a nossa origem não é aqui, não são os mundos materiais. A nossa essência, a nossa origem é espiritual. Então nós temos que buscar uma felicidade espiritual, né? Uma tranquilidade, uma emoção, um sentimento espiritual. E não a felicidade temporária que a Terra ou que os planetas ainda em evolução nos proporcionam. Na questão 920 ainda, ressalta que é responsabilidade do próprio espírito minimizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Há espíritos tão comprometidos com as suas más ações, né, que são espíritos melancólicos, espíritos tristes, que às vezes não sabem a razão dessa melancolia, dessa tristeza. E hoje nós vemos aí desencadear as depressões, as síndromes de todas as espécies, né, causando essa infelicidade. Síndrome do pânico. A pessoa fica dependente de situações em que ela não consegue sair dela. Então fica prostrado dentro de casa, muitas vezes não tomam banho, não se alimentam, não se importam com a vida, né? Trazem essa angústia, essa melancolia
pelas dificuldades que cometeram em existências anteriores. Deve então o espírita procurar conforto e ascensão social através do trabalho íntegro e honesto, bem como através de aplicados estudos? Deve então o espírita procurar conforto e ascensão social através do trabalho íntegro e honesto, né? O seu labor diário, remunerado, bem como através de aplicados estudos? A resposta é sim. Deve, mas sobretudo sem perder de vista o uso que fará deste poder que ele amealha, né? Que ele busca. Ou seja, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então a nossa infelicidade, né? Aqui fala que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, como no dizer popular, o homem é que cava a sua própria infelicidade, né? Através das suas más atitudes. O homem, dentro da condição evolutiva, percebe sua felicidade ainda muito ligada à satisfação material. É o que nós iniciamos falando, né? Iniciamos falando sobre isso aí. A gente liga muito a nossa felicidade à satisfação material. Então nós buscamos a felicidade através do prêmio acumulado da Mega Sena, né? Ou de outros prêmios aí da Loteria Federal, do jogo de bicho, né? É aquela ideia que nós temos que o dinheiro só traz felicidade. Aí as pessoas brincam, né? Pode não trazer felicidade, mas que ajuda, ajuda. Lógico que ajuda, né? Mas muitas vezes ele é um instrumento da nossa caída espiritual, da nossa caída moral, né? O dinheiro bem utilizado, ele é um instrumento para o nosso crescimento moral também. Mas mal utilizado, ele é instrumento da nossa queda, da nossa falência espiritual. Entrando em contato com a sua imortalidade, quanto espírito vai poder ampliar sua visão quanto ao significado da felicidade. Tendo conhecimento da imortalidade do espírito, né, nós vamos modificando a nossa visão quanto ao significado de felicidade. Felicidade para o espírito mais evoluído do que nós, né, de outros planetas mais evoluídos, com certeza não são os bens materiais que proporcionam essa felicidade. Existem outras, né? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha só. Quantos de nós que já perdemos a fé no futuro? Quantos de nós que não têm a consciência tranquila? Né? Então é a busca da felicidade com relação à nossa vida material. Com relação à vida material, é a posse do necessário para a nossa sobrevivência, materialmente falando. O que para um é supérfluo, para outros representará o necessário. E, reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. Tem pessoas que, para serem felizes, têm que viajar, né? Tem que passar a vida viajando. Imagine nesse momento de pandemia. Que tristeza tão profunda que essas pessoas estão vivendo, né? No início, lá em que a pandemia estava mais acentuada, terem que ficar isolados socialmente. Olha só que dificuldade. Por isso que o vírus veio para trazer grandes ensinamentos para cada um de nós. Não vamos entrar no mérito da questão,
né? Mas nós sabemos, cada um de nós sabe o que que esse vírus, essa pandemia, nos trouxe de bom, né? Trouxe de ruim, com certeza, que são as perdas dos entes queridos, né? A doença propriamente vivida, mas trouxe também grandes ensinamentos para todos nós. Mas nós temos que saber olhar para essas consequências, vamos assim dizer, e trazer o que foi de bom, o que está sendo de bom para o nosso crescimento espiritual. Então, o que é para um supérfluo, para outros representará o necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito, né? Então ele está sempre em agradecimento. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Nossa, como é difícil isso aí, né? A gente olhar sem inveja para o que o outro tem com relação aos bens materiais. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Nós fomos buscar uma mensagem muito interessante no livro Opinião Espírita, que é a leitura 40. Esse livro Opinião Espírita é um livro através da psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, né? Cada um psicografava uma mensagem. E também foi feita através dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, existem mensagens de André Luiz e Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira. Opinião espírita. E nós fomos lá na lição 40, que fala baseado na questão 921 de O Livro dos Espíritos, que é a continuação do item, né? Felicidade e infelicidade relativos. O item 40, a lição 40, tem o título de Felizes e Infelizes. E nós vamos fazer um rápido comentário, né? O conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam infelizes, estirados no tédio. O conceito espírita, começando, né? Recomeçando. O conceito espírita de felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Às vezes a gente acha que a pessoa que está lá morando numa casinha paupérrima, com a sua família simples, lutando diariamente para o sustento, a gente acha que a pessoa é infeliz porque trabalha demais, o corpo está cansado, né, velho. E às vezes a pessoa passou uma vida inteira feliz e continua feliz nessa modéstia que vive, né? Então, a gente não pode julgar essa felicidade ou essa infelicidade no local onde o mundo nos coloca. Há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam infelizes, estirados no tédio. É o que eu falei lá no início, né? Porque esse conforto demasiado gera a aquisição de bens materiais. E os bens materiais hoje em dia estão evoluindo muito. Então nós temos um eletrodoméstico, um equipamento, alguma coisa mais potente daqui a 6 meses, daqui a um mês, né? E isso vai causar inveja. Criaturas aparecem pleiteando destaque e, em se crendo ditosas por obtê-lo, confessam-se infortunadas. Depois, quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que receberam.
Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam e infelizes na carência material, entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Em toda parte surpreendemos os felizes de saúde que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura, e os infelizes de doença, que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. Né? Então a gente vai vendo aí os antagonismos, né? Há pessoas então que abusam da saúde e acabam desencarnando prematuramente. Ah, eu tenho saúde, né? Nada vai me atingir, doença nenhuma, e eu começo então a abusar dessa saúde e desencarno. E há pessoas que são doentes, né? Estão doentes e que têm um respeito muito grande pela vida e pelo corpo. Em todos os lugares, os contrastes aparentemente chocantes. Situações risonhas, muitas vezes, geram suplícios por vindouros, por não saber quem as possui, empregar criteriosamente a felicidade que lhes foi emprestada. Aqui e além, surgem sem conta os felizes infelizes, nos enganos a que se arrojam, e os infelizes felizes, nas provações em que te elevam. Pessoas que se dizem felizes, mas que na verdade são infelizes porque se enganam. E os infelizes que são felizes nas provações em que se elevam. O êxito que cada um logra com a prova bem suportada, né? A prova bem vivida. Aí vem os exemplos. Sócrates, considerado infeliz, é o pai da filosofia. Anitus, imaginado feliz, ainda hoje no conceito do mundo, é o carrasco. Jesus, suposto infeliz, é o renovador do mundo. Barrabás, julgado feliz, até agora, na memória dos homens, é o malfeitor. Apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência que entremostrem nos quadros exteriores. São e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida determinam seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios se voltem matematicamente para quem os formou. Então é o conselho aí, né, que o André Luiz nos deu com relação aos felizes e infelizes. Muito bem. Buscamos também no livro Vinha de Luz a leitura Contristação, de número 153. É um livro também psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Os livrinhos, né, que nos acompanham nas nossas nosso culto no lar, né, nas nossas palestras públicas em que nós abrimos as reuniões com essas leituras que são importantes para o nosso estudo. Então a leitura 153, contristação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quanta vez se agitam famílias
agrupamentos ou coletividades, para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum. Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providência salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos na esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam, tranquilos, depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidade renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza. Quando estiverdes contristados à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que, por isso mesmo, provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Primeiro a gente tem que saber o que é contestação, né? Não é contestação, é contristação, né? Contristação vem de tristeza, né? De tristeza mesmo. Expressão de sofrimento, de pesar. Então, no momento de sofrimento, no momento de pesar, mágoa, né? Tristeza, desgosto, tudo isso aí que são quase que inerente também ao espírito que habita a terra, né? Então, nesses momentos de tristeza, de dor, que é essa contristação que Emmanuel intitulou aí, essa leitura 153, então que nesses momentos que a gente aproveite essa dor, esse sofrimento para trazer ensinamento para a gente, para que a gente possa passar do momento de tristeza, né, de sofrimento, para bem suportar, como falou lá anteriormente, para bem suportar esse sofrimento, essa tristeza, para que a gente possa alcançar a felicidade espiritual, que é esse o objetivo maior, né? Então, nós vamos, já passando para o nosso encerramento aí da nossa live, nós vamos observando que essas dificuldades aí, às vezes nós nos entregamos a esse sofrimento, a essa dor, e causando até essas dificuldades que nós já relatamos atrás, né? A depressão, as ansiedades, as síndromes, e a gente se prostra nessa situação. A gente não vê um horizonte,
né? A gente só fica preso na tempestade. A gente não lembra e não fica feliz, não se alegra, porque essa tempestade vai passar e o sol vai voltar a brilhar, né? Nós não temos a capacidade muitos de nós, né? Não temos a capacidade do bem suportar essas tristezas, do bem suportar as dificuldades. A gente tem um pensamento muito negativo, a gente tem um pensamento sombrio, né? De desejo, é, de que às vezes a situação até não passe, porque nós gostamos desse sofrimento. Então, que nós possamos é, encontrar nas nossas vivências diárias, a gente sofre esse momento, né? O luto, por exemplo, né? Um momento de tristeza, de sofrimento, perda de entes queridos. A gente tem que sofrer o luto. Não é se desesperar, nem blasfemar contra Deus, nem questionar, mas nós sofremos o luto, né? Aí alguns que eu considero pessoas espíritas frios falam que espírita não pode chorar, né? Não pode sentir falta, porque tem a fé no futuro, no sentido de que o espírito vive. É lógico que nós sabemos disso, mas nós sentimos a falta presente do ente querido. Então nós sofremos, nós choramos a falta. Então nós temos que vivenciar. Emmanuel fala, Emmanuel, não é Emmanuel não, desculpa. O Divaldo fala através de um espírito que nós temos que sofrer o luto, aquele período de luto, que é o momento que nós buscamos forças para continuar. Então vivemos o luto e vamos continuar, né, a viver. Não vamos nos entregar, nos deixar nos abater para que a depressão, para que essas síndromes nos peguem, né, nos passem uma rasteira. Mas nós temos que vivenciar o luto para que a gente possa é, passar o momento dessa dor, dessa falta que o ente querido faz para nós, né? Imagine nesse momento de pandemia quantas famílias aí que perderam entes queridos. 4, 5, 6 pessoas da mesma família, né? Então nós vemos aí, imagine como que essas pessoas estão, os que ficaram, imagine como que essas pessoas estão vivendo. Muitos arrimo de família, né? Sustentavam a sua família. Como estão vivendo agora, essa família que ficou, né? Então nós temos que experienciar a dor, o luto, para poder seguir em frente, né? E nesse seguir em frente, nós vamos encerrando a nossa participação aqui, agradecendo a todos, lembrando sempre que por mais tristezas que nós vivenciamos, nós temos que acreditar que nós estamos sempre em busca da felicidade. Essa felicidade que, como Jesus falava, o mundo não dá para nós, né? Que as coisas espirituais é que nos preenchem, que dão a cada um de nós. Que nós possamos então estar sempre voltados a Deus, aos espíritos amigos, para que nós possamos continuar na nossa caminhada evolutiva em busca da felicidade verdadeira. Nós então agradecemos, né, a direção da casa, né, do Bezerra de Menezes, pelo convite, pela parceria de sempre com o Grupo Espírita Allan Kardec. Nos despedimos. Um grande beijo a todos, um grande abraço. Todos fiquem com Deus. Eu é que agradeço aí quem está falando pelo Bezerra, né? Eu que agradeço aí por tudo que a casa tem feito por nós e pelo movimento espírita de Guarapari. Que Jesus nos abençoe mais uma vez.